Olá aluno, tudo bem? Aqui é o professor Lacerra e hoje espero que seja o último vídeo desse processo que a gente está falando, que é o contexto da proclamação da República no Brasil. Pois bem, nos últimos dois vídeos a gente falou da questão militar e a gente falou da questão religiosa, certo? Que são dois dos três pilares que sustentam o poder monárquico, né? Hoje a gente vai falar sobre o terceiro pé, né, desse tripé, o terceiro sustentáculo do poder imperial, que é a questão econômica. Antes da gente entrar de fato nesse contexto, é importante de falar sobre a economia do período imperial, especialmente aí de 1850 para cá. Bom, vamos lá então. O Brasil sempre foi um país de exportação de gêneros agrícolas, né? A gente sempre viveu de exportação de riquezas naturais, né? De extrativismo, né? Ou seja, a gente vai extrair riquezas da terra, ou de monoculturas, grandes monoculturas. Então a gente produzia ali o açúcar, depois o café, enfim, e assim por diante, tá? Mas uma coisa importante a gente precisa entender nesse contexto aí, todos eles, você tem a mão de obra escrava. O escravo, ele é a sustentação das atividades econômicas no Brasil. Por quê? Por vários motivos. Mas o principal é que o escravo garante o lucro, né? Então eu consigo vender no mercado internacional os meus produtos de forma muito mais barata, porque eu não preciso pagar salário para o trabalhador. Ele é meu escravo, então eu mantenho ele ali muito claramente controlado. Só que aí você tem uma cultura internacional de tipo, tá certo, não tem problema, até aí tudo bem. Só que a Inglaterra, devido ao seu processo de industrialização, ela começa a mudar o seu discurso. Veja, a Inglaterra ganhou muito dinheiro com a venda de escravos, né? Com o processo do tráfico de escravos. Ela ia lá no continente africano, extraía lá, conseguia negociar as suas compras lá de escravos, e ela vendia para o Brasil, vendia para a sua própria colônia, enfim, ela vendia para a América inteira o escravo. Agora olha que legal, quando ela começa a se industrializar, não é? Ela muda essa política. Então o escravo já não é mais bacana. E por que o escravo não é bacana para a Inglaterra nesse contexto? Porque agora ela é produtora de gêneros industriais. Ou seja, ela precisa que as pessoas consumam os seus produtos. E aqui uma pergunta que eu sempre faço para os meus alunos em sala. Eu sempre pergunto para eles, por que escravo não é bom para o contexto industrial / comercial? Por que o escravo não é bom para o comércio, por exemplo? O escravo não é bom para o comércio porque o comércio vive do consumo. É só a gente observar aí o contexto da pandemia, né? Durante a pandemia, nós não podemos sair de casa, nós estamos em isolamento social. O que aconteceu com o comércio? Parou, né? Muitas empresas fecharam, faliram, né? Tiveram que demitir os seus funcionários, porque as pessoas não compram lá. A mesma coisa acontece com os países escravocratas. Então, essa grande massa de escravos, ela é ultra importante na produção da agricultura, né? Dos gêneros agrícolas, porque o cara não consome no campo, ele simplesmente produz. Agora, no meio urbano, comercial, isso não é bacana. Por que não é bacana, professor? Porque o escravo não ganha salário. Se o escravo não ganha salário, ele não consome. Se ele não consome, não tem o porquê eu produzir em escala industrial tantas coisas. Tá certo? Então o escravo deixa de ser importante para a Inglaterra e a Inglaterra começa a pressionar a abolição da escravidão. Ela começa a falar, olha, tem que abolir, tem que abolir, tem que abolir. E um dos países que dependem muito da Inglaterra e que tinha muitos escravos era o Brasil. Então o Brasil já vinha sendo cortejado
para a abolição da escravidão fazia muito tempo pelos ingleses, tá? A gente monta aí da data de 1850, você já tem a pressão dos ingleses para abolir a escravidão. Não é o tema desta aula, é o tema de uma próxima aula, mas é importante a gente deixar muito claro aí que a Inglaterra não quer escravos, que ela quer acabar com a escravidão para justamente impulsionar, ou seja, incentivar esse escravo ganhar salário e começar a consumir produtos no comércio. E aqui algo muito importante, né? A enorme maioria dos produtos vendidos no Brasil eram ingleses. Ah, garoto! Então é óbvio, né? Se os produtos ingleses eles eram a maioria dos ofertados no comércio, quando o escravo deixar de ser escravo e passar a se tornar um homem livre, ele passa, teoricamente, a ganhar salário e com salário consome os produtos ingleses. Esse era o plano ideal aí na concepção teórica. Claro que na prática isso não vai acontecer, tá certo? Bom, eu não vou me alongar aqui na questão da escravidão porque é o tema mesmo da próxima semana. Então aí a gente retoma isso na próxima semana, tá bom? Bom, voltando então para a questão econômica. O escravo é a sustentação econômica do país, desde o período colonial até este momento aí que a gente está falando do período imperial, certo? O café é o principal produto que nós exportamos. Só para você ter uma ideia, 60% das nossas exportações era de café. Imagina só, de toda a riqueza que a gente gerava no Brasil, 60% vinha do café. E de onde este café vinha? Principalmente no chamado Oeste Paulista e no Vale do Paraíba, tá? A gente está falando de uma região grande parte de São Paulo e uma partezinha ali do interior do Rio de Janeiro. Este era o lugar aí, o meio, o olho do furacão, é onde a atividade do café movimentava muito dinheiro. E onde movimenta dinheiro, movimenta pessoas, onde movimenta pessoas, movimenta comércio, onde movimenta comércio, desenvolve a região. Então é muito importante a gente entender que o café vai atrair muito dinheiro, vai atrair muitas indústrias, muitas atividades industriais, muitas pessoas acabam vindo para São Paulo justamente atraídas por esse investimento aí, por essa atração econômica que o café vai trazer, tá? Então a gente tem um período aí de desenvolvimento econômico da região de São Paulo, Rio de Janeiro, que já era a capital, mas São Paulo passa a ganhar um grande boom de desenvolvimento graças à produção do café. E esses caras, né, a elite política desses lugares, onde movimenta muito dinheiro, passa a ser muito importante, porque afinal de contas, toda a força financeira passa na mão desses caras. Aí a gente tem um passo a mais. Nesse mesmo período aí, 70 até 1910 mais ou menos, você tem um outro produto que ganha muito destaque no Brasil, que é a borracha. A borracha, os seringueiros ali na região amazônica, na região do Pará ali, na região do que vai ser nosso lá, o Acre, é um ambiente extremamente importante na extração da borracha. E aí tem uma coisa muito bacaninha para a gente observar. Por que a borracha é tão importante nesta época? Ela é importante porque a gente não tem ainda o petróleo em franco desenvolvimento. Na verdade, o petróleo ainda estava ali engatinhando, era uma coisa ainda promissora. A borracha já era uma certeza, então você já tinha as primeiras produções de automóveis e, obviamente, as bicicletas. Esses pneus eram feitos com o quê? Com a borracha. Então, os pneus dos carros, os pneus das bicicletas eram feitas com borracha. Então, os caras lá extraíam tudo mais. Em 1910 a coisa azeda, porque os ingleses começam a investir fortemente na produção de borracha na Ásia, né, nas suas colônias na Ásia. E aí a gente ganha um grande choque ali de interesses tal, e os ingleses conseguem minar aí a nossa força econômica. Um exemplo do benefício da
do ciclo da borracha é o desenvolvimento, por exemplo, né? Manaus ali recebe grandes e luxuosas instalações graças a essa força econômica que a borracha vai pôr. Mas nada supera o café. A borracha ela era importante, ela se tornou o segundo gênero que a gente mais produzia. Só para você ter ideia assim, da escala, nós tínhamos a grande exportação do café, a borracha e o açúcar. Olha que contraditório. Se nós começamos o país produzindo açúcar, agora o açúcar é o terceiro gênero que a gente vende. Esse é o contexto, este é o cenário. Então você tem a mão de obra escrava como base dessa sociedade econômica, você tem a produção do café e da borracha ganhando força e colocando o negócio em funcionamento. Ou seja, de um jeito ou de outro, ter terras significa ter meios de produção, certo? Ter terras era muito, muito, muito importante. A partir de 1850 você tem a chamada Lei de Terras, onde eu não preciso mais a autorização do imperador. Basta eu ir lá e comprar a terra. Acontece que todo esse desenvolvimento estimulado pelo café e tudo mais, a vinda de várias pessoas para São Paulo e outras regiões, principalmente centro-sul, né? Ali da região sudeste para baixo, você tem um grande estímulo de pessoas vindo para cá. A Inglaterra pressionando a abolição da escravidão. Se o escravo é a base econômica, né, quer dizer, ele é o principal instrumento de ganho econômico, porque, veja, o meu produto, o meu café, ele é muito barato lá fora. Mas por que ele é barato lá fora? Porque eu tenho mão de obra escrava. Né? Com as pressões inglesas para a abolição da escravidão, você começa a ter uma série de políticas abolicionistas, certo? E essas políticas abolicionistas começam realmente a ganhar muita força com os movimentos abolicionistas. Então não é só a Inglaterra que pressiona, você tem dentro do país também vários movimentos em nome desta abolição, certo? Então veja, o poder imperial estava sendo constantemente ali alvejado e constantemente ali pressionado para abolir a escravidão, seja de um ente importante lá fora, que são os ingleses, seja das pessoas dentro do seu território. Então isso começa a gerar muitas discussões. Do outro lado desta pressão, você tem os donos de terras, os fazendeiros, né, os grandes barões, os caras muito importantes economicamente, que vão dizer, se você abolir a escravidão, você me traz um prejuízo muito grande. Nós não podemos deixar de entender que um escravo era muito importante mesmo. Eu sempre falo isso em sala, o escravo não é baratinho comprar um escravo, era muito caro. Você pode assemelhar ele aí ao valor de um carro popular. É muito caro mesmo ter um escravo. Então isso fazia com que os donos de terras tivessem muito dinheiro investido só na mão de obra escrava. Né? Então você tinha ali uma pressão do outro lado. O imperador tinha de um lado, abole a escravidão, acaba com a escravidão. Do outro lado você tem os donos de terras e de escravos dizendo, se você acabar, você ferrar com os meus negócios e eu vou parar de te apoiar. Então o imperador vai ficar ali naquela situação. Nisso o governo vai editar algumas leis para meio que dar aquela amenizada na galera. Né? Então cria a proibição do tráfico de escravos para dar uma acalmada. Depois, com o tempo, ele cria a lei do ventre livre, onde toda criança que nasce de escrava é livre, né? A lei do sexagenário vai dizer o seguinte, que todo o escravo, a partir de 60 anos, ele deixa de ser escravo e ele passa a ser livre. Até culminar num processo muito grande, uma pressão muito grande, e o imperador dá a autorização à princesa Isabel para assinar a abolição da escravidão, a chamada Lei Áurea. Lei número 3.353, de 13 de maio de 1888. A princesa imperial regente, em nome de Sua Majestade, o Imperador, o Sr. D. Pedro II,
faz saber a todos os súditos do Império que a Assembleia Geral decretou e ela sancionou a lei seguinte. Artigo 1º. É declarada extinta desde a data desta lei a escravidão no Brasil. Como você vê aí no trecho, a Lei Áurea, ela extingue a escravidão no Brasil. Ela vai abolir a escravidão no Brasil. É lindo e maravilhoso você imaginar isso. Só tem um problema. Um problema não, dois problemas. Ela não prevê, a lei não prevê uma indenização nem para os escravizados e nem para os proprietários de terras. E isso é a gota d'água na relação entre o imperador e os proprietários de terras. Por quê? O cara tinha verdadeiras fortunas em escravos. E agora, do dia para a noite, ele abre o jornal, lá está lá a lei estampada dizendo que todos os escravos estavam abolidos, livres, não são mais de ninguém. E que o governo não vai pagar nada para ninguém, cada um se vira. Imagina o cara que tinha 200, 300 escravos. Quanto de dinheiro ele não perdeu nesse processo? Ele vai ficar muito bravo. Né? E ele vai ficar bravo, muito bravo mesmo. Né? E aí então, claro, está colocada que o imperador já não tem mais o apoio de ninguém que sustenta ele. Ele perdeu o apoio religioso, ele perdeu o apoio militar e agora ele definitivamente perde o apoio do proprietário de terras, certo? Só que a lei também não dá apoio para o escravizado. Né? Agora este ex-escravo, né, ele está livre agora. Porém, ele também não tem nenhuma política de inserção na sociedade. Por exemplo, não existe uma preocupação do governo em inserir ele dentro da sociedade. Né? Sei lá, poderia se colocar uma lei lá obrigando, por exemplo, que eles continuem trabalhando para os seus proprietários. Sei lá, estamos ali imaginando, né? Hipóteses. Poderia, por exemplo, estimular ou, de certa forma, poderia estimular ou obrigar a entrada desses ex-escravos dentro do sistema de ensino. Não tinha uma política de inserção desse ex-escravo dentro da sociedade. Você tem milhões de escravos que são jogados assim à rua, literalmente. Muitos são jogados mesmo, a ponto de tipo, olha, se vira então. Você não queria abolição? Então vai lá, agora se vira. Caminha com suas próprias pernas. E ele não tem onde ficar, ele não tem o que fazer, ele é realmente abandonado nessa sociedade. Então, todo este imbróglio, né, da questão religiosa, da questão militar e da questão econômica, todo este imbróglio termina numa aliança muito curiosa entre os militares e os proprietários de terras. Esses dois grupos, eles vão juntos se aliar para proclamar a República. Né? Então eles chegam a um consenso dizendo, olha, acabou, precisamos aqui nos juntar para botar fim. Se nós íamos esperar a morte do imperador, agora não dá para esperar mais. O cara avacalhou, ele atirou nas minhas costas, ele aboliu os meus escravos, ele não está valorizando os militares, vamos então acabar com o poder do imperador. Não é? Então eles vão se unir para derrubar o poder. Só que esta união, ela não é uma união coesa, ela não é uma união que faz sentido. Por que não faz sentido? Os militares pensam numa república e os fazendeiros, né, os donos de terras, pensam em outra república. Como assim, professor? Eles pensam em repúblicas diferentes? Sim, não é? Por exemplo, eu vou te explicar. Os militares entendiam que a república ela deveria ser centralizada na mão de um poder, claro, de um executivo, mas esse executivo ele teria uma força muito grande. Né? E toda esta união centralizada, todo esse conceito de centralizar o poder, vem da ideia dos militares de que precisavam manter a estrutura nacional, né? Um país muito grande, muito unificado. Do outro lado, os fazendeiros eles já não queriam uma coisa centralizada. Por quê, professor?
Porque cada região do país tinha uma característica muito diferente. Né? Cada região do país tinha uma característica muito diferente. Então você tem ali um movimento, por exemplo, de uma república regional, uma república onde cada província tivesse uma autoridade muito grande, não é? E não tivesse um poder centralizado enchendo o saco deles, porque foi assim que o imperador zoou com eles, não é? Então, se cada província tivesse uma autonomia, isso daria um poder muito grande para as autoridades locais. E como é que a história termina? A história termina com a proclamação da República no dia 15 de novembro de 1889. Quem proclama a República é Marechal Deodoro da Fonseca, um militar. Não é? Só que essa proclamação ela abre início para um outro problema, as disputas políticas. Se antes eu tinha um imperador que centralizava essa disputa política, né, ele que abaixava a bola e segurava ali o jogo político, agora você tem que disputar politicamente a entrada no poder. E como é que esses caras vão disputar? Quais são as regras desse novo governo, né? Dessa nova forma de governo? Como é que esses caras vão se articular? Como é que vai ser a vida da população? Como será os negócios? Quem vai articular tudo isso? Enfim, são temas que nós vamos discutir na próxima aula. Tá certo? Forte abraço a todos e até a próxima.